Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no Tática Didática. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a construção de jogo de Paulo Souza. Como que o Paulo Souza vai poder implementar a sua ideia de jogo, principalmente a sua primeira fase de construção no Flamengo. Então, bora para a vinheta que depois a gente vai entender o que é a saída lavoupiana ou a saída de três. Vamos para o nosso campinho para a gente poder tentar entender o que é essa saída lavoupiana. Primeiro vou dar o contexto, né? O Lavoupe é um argentino, foi jogador de futebol, foi treinador da seleção mexicana e na seleção mexicana ele implementou essa saída, que é a saída popularmente com a saída de três. Quando, vamos tirar a bolinha aqui agora de campo, mas quando um dos volantes, né, quando um dos jogadores, na verdade, baixa na linha dos zagueiros para poder auxiliar nessa primeira fase de construção. E aí, um dos objetivos é auxiliar essa primeira fase de construção pelo chão, criando superioridade numérica, dando amplitude ao campo com outros jogadores na segunda fase ou na fase posterior, e conseguir achar passes das entrelinhas. É uma ideia de jogo que encaixa perfeitamente com a dinâmica de terceiro homem, então ela encaixa muito no jogo de posição, ela ficou muito conhecida também com o Barcelona de Pep Guardiola. Então o Lavoupe ele recebeu esse nome, né, essa saída de jogo de três, que a gente chama de saída de três, ela é conhecida como uma saída lavoupiana por causa do criador, né, do idealizador com a seleção mexicana. O que acontece? O Paulo Souza ele é adepto dessa saída de três, ele é um técnico que utiliza muito essa saída de três, principalmente baixando o volante para a linha dos zagueiros. Então a gente já vai ter aqui essa saída de três com um dos volantes, o outro volante se movimentando para criar passe e os laterais dando amplitude mais à frente. Essa saída de jogo ela é muito importante, principalmente para equipes que terminam, a gente colocou aqui no campinho, né, o ataque com dois, sistemas que terminam o ataque com dois, 4-4-2, 4-2-1-2, enfim, 5-3-2, equipes que terminem o seu sistema com dois atacantes. Essa saída, esse baixar do volante para cá, auxilia muito essa construção de jogo para criar essa superioridade numérica aqui que a gente está vendo desses 3 contra 2, tá? Um outro detalhe muito importante que a gente pode colocar é que nem sempre a saída de 3 ela obrigatoriamente com o volante baixando. Em alguns clubes, dependendo obviamente das características dos jogadores, a gente sabe que o que pode acontecer é o lateral baixar e o ponta e o volante abrir, ou um ponta que a gente não colocou aqui baixar para poder gerar essa amplitude aqui e poder continuar realizando essa saída de três, e ela é muito importante quando ela tem esses dois jogadores. E aí, obviamente, para quem está assistindo o vídeo, para quem já tem esse entendimento um pouquinho, pode chegar e falar: ah, Diogo, mas e no caso, a gente está aqui colocando dois, mas o time não tem dois, são 11 contra 11, a pressão ela é igual, né? Em todas as fases do jogo a gente consegue ter a quantidade de jogadores iguais, então é aí que você cria dinâmicas para isso, e aí, num caso de 3 contra 3, que aí a gente vai começar a trabalhar algumas outras situações, como a inserção do goleiro no jogo. E aí eu já vou tirar de campo os jogadores aqui sem nome e vou trazer os jogadores do Flamengo para a gente entender como que o Paulo Souza vai precisar montar, vai ter que montar ou vai poder montar esse esquema. Então, quando a gente fala do elenco do Flamengo, a gente trabalha, hoje a gente vai trabalhar com as peças principais. Então hoje a gente trabalha com 2 goleiros, né? Foram os goleiros que terminaram o ano, praticamente terminaram o ano como titulares, assim, o Hugo Souza e o Diego Alves. O Hugo Souza recuperando a confiança, voltando a demonstrar o seu talento, é um goleiro muito talentoso, e o Diego Alves é um jogador mais experiente, com mais rodagem
tem boas defesas, mas teve uma dificuldade muito grande com lesão esse ano, então pode ser uma dificuldade que ele encontre, mas, como a gente já disse, em situações que precise de utilizar, de ter um goleiro que tenha a capacidade de jogar com os pés, a gente sabe que o Diego Alves sai na frente por essa facilidade de poder ser esse goleiro que sabe jogar muito bem com os pés, tá? A gente sabe que a dupla de zaga é uma dupla de zaga padrão. Rodrigo Caio e Davi Luiz é o que se espera. O Rodrigo Caio, sendo um jogador que não se lesione tanto, possivelmente vai ser o titular. E aí a gente fica nessa dúvida que, na minha opinião, vai ser esse lado aqui, na verdade. O Rodrigo Caio jogando pela direita e o Davi Luiz jogando pela esquerda. Foi até a situação que a gente viu mais frequente quando os dois jogavam. E são dois jogadores que têm a facilidade de construção com os pés, têm a facilidade de criar jogada, e aí a gente já chega naquela situação de por que o Paulo Souza, ou por que o Lavolpe criou essa situação da jogada de três, né, da saída de três, para exatamente em situações que os seus zagueiros estão pressionados, você ter esse terceiro jogador criando linhas de passes para os seus companheiros e conseguindo construir o jogo sem dar um chutão, sem fazer uma ligação direta e ter aquele jogador brigador lá na frente. E aí entra um outro ponto. Os laterais do Flamengo, que a gente acredita que sejam Felipe Luiz e Isla, e Arão e Andrés Pereira. Basicamente os 7 jogadores principais aí do Flamengo nesse sistema defensivo. Quando você fala do sistema defensivo do Flamengo, a gente sabe que o Arão é um jogador que está acostumado, que com o Jorge Jesus em 2019 fez bastante essa função de baixar entre os zagueiros para poder ser para poder auxiliar nessa primeira construção. E aí a gente vai ter o Isla e o Felipe Luiz dando amplitude e criando vantagem aqui no campo. O Arão é um jogador que tem um passe vertical muito bom, então com intervalos curtos, ele tem essa facilidade de encontrar esses passes, e mesmo assim, ele é um jogador que ao mesmo tempo que ele tem essa facilidade de jogar assim, ele é um jogador que sabe jogar bem de costas, então ele tem um jogo associativo muito bom. Quando você fala de Arão baixando entre os zagueiros e Felipe Luiz dando amplitude, a gente sabe que o Felipe Luiz possivelmente vai ser aquele jogador que vai dar amplitude no primeiro momento, mas depois ele vai cair mais por dentro para poder auxiliar a construção de jogo nessa segunda fase de construção, mas aí é assunto para um outro vídeo. O que fica aqui é a possibilidade também do Flamengo fazer essa alternância aqui do Felipe Luiz baixar entre os zagueiros e deixar o Andrés e o Arão centralizados mesmo, jogando de costas. Isso é uma dinâmica que mais recente o Flamengo apresentou, que é a utilização do Felipe Luiz de terceiro zagueiro, ao invés do Arão baixar para poder fazer essa saída de bola. E aí eu acho que o Flamengo mantém, acho que a qualidade técnica assim, do Felipe Luiz para dribles curtos é melhor, mas eu acho que o Arão tem mais vigor físico para poder jogar nessa última linha. O Felipe Luiz, acho que ainda pela idade também avançada, pesa um pouco, e aí eu gosto mais também do Felipe Luiz mais avançado, de ter o peso do Felipe Luiz mais avançado, então eu gosto mais quando o Arão baixa, mas aí é uma opinião minha, e o Paulo Souza com certeza vai poder analisar, enfim, ter essa variação, entender melhor. Uma outra possibilidade que a gente tem também é a utilização de um jogador aqui que também faz muito bem esse mesmo papel do Ilharão, que é o Thiago Maia. Também é um jogador que tem a facilidade de jogar de frente, né? Então, em alguns momentos, ele pode baixar ao invés do Felipe Luiz, baixar na linha da zaga para poder auxiliar essa construção de jogo e deixar o Arão um pouco mais livre, enfim, ter dois jogadores que façam muito bem essa função, né, de baixar a primeira linha para poder e que saibam estruturar de costas. O Andrés, nessa situação, enfim, a gente sabe que ele tem o peso do erro acontecido, desculpa, o erro recente acontecido, mas ele é um jogador que de frente ele também tem muita facilidade de dar passes.
É um jogador que quebra a linha com passe muito tranquilo, tem uma habilidade muito grande, tem uma boa relação com a bola, então consegue fazer passes longos para os laterais, consegue encontrar passes mais à frente. Então, assim, o Andrés também eu acho que poderia fazer essa função em alguns momentos, mas a gente sabe também que o Andrés, quando ele é recuado a primeiro volante, ele não rende muito bem, né? Ele sente o peso em outros momentos do jogo, quando a equipe está mais à frente, ele sente essa dificuldade. Um outro detalhe aqui que eu acho que vale o trabalho, que vale tentar o entendimento, é se realmente o Rodrigo Caio e o Davi Luiz vão fazer esse peso, se o Paulo Souza não vai preferir que o Arão fique em paz pela esquerda e que mantenha sempre os zagueiros mais próximos. É uma variação simples, é uma mudança simples, mas que alterna que vai alterar, na verdade, toda a estrutura de movimentação da equipe, né? Porque colocando o Arão aqui, você tem uma cobertura bastante segura para o Filipe Luiz, de velocidade, enfim, de posicionamento, e você mantém a estrutura de Davi Luiz e Rodrigo Caio, o entrosamento desses dois zagueiros próximos e controlando o centro daqui da área, numa possível perda de bola, uma recuperação de bola rápida do adversário. O Arão é um jogador que já também, quando jogou de zagueiro, apresentou algumas dificuldades relacionadas a isso. Então, assim, eu acho que a gente sabe que o Diego Alves vai ser o jogador principal, o goleiro principal, a não ser que o Flamengo contrate algum outro goleiro. Mas nesse momento a gente tem o Diego Alves como principal para auxiliar essa saída de jogo. Rodrigo Caio e Davi Luiz, na minha opinião, o Davi Luiz vai jogar pela esquerda e o Rodrigo Caio pela direita. Arão e Andrés e o Filipe Luiz e o Isla. E eu acredito que pelo histórico de sucesso com o Paulo Souza, vendo os vídeos dos anos recentes, da estrutura do rendimento da equipe recentemente, eu acho que ele vai trazer o Ilharão para jogar e vai fazer essa saída lavopiana ou essa saída de 3 com o Ilharão, e aí a gente vai ter o Andrés, que vai ser o cara já para essa segunda fase de construção, e aí sim eu acho que que é uma região que ele vai render muito bem, porque porque o mais importante, né, óbvio que todas as fases de jogo são importantes, mas essa fase de jogo aqui é para você sair dessa primeira pressão do adversário, né, um adversário que venha pressionar com 3 atacantes, que joga no 4-3-3, por exemplo, você ter jogadores que criem linhas de passe. Então você tem o Andrés que sabe baixar aqui para poder criar essa linha de passe, o Isla que saiba se movimentar para criar essa linha de passe, até o próprio Filipe Luiz se movimentando para criar essa linha de passe curta ou longa, e aí você ter essa possibilidade com esses jogadores que o Flamengo tem, você acaba construindo o jogo com uma tranquilidade e aí que você chega mais próximo do seu objetivo, né? Porque o objetivo não é só você passar dessa primeira fase de construção aqui com a maior quantidade de jogadores. Você quer criar uma superioridade, criar linhas de passe e aí seguir o campo para poder progredir para a segunda fase de construção e chegar no último terço e criar uma chance de finalização. E aí que esses jogadores, o Andrés, o Everton Ribeiro, Gabigol, Bruno Henrique, enfim, Arrascaeta, todos esses jogadores que o setor ofensivo do Flamengo tem, que são bastante importantes, vão conseguir ter melhores passes, enfim, vão conseguir ter oportunidades melhores. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o like, não esquece de compartilhar também. Me diz aí se vocês acham que o Paulo Souza vai baixar o Arão, ou ele vai baixar o Filipe Luiz para a linha de 3, o Rodrigo Caio vai jogar pela direita, o Davi Luiz vai jogar pela direita. Quais as dúvidas que vocês têm em relação à escalação do Paulo Souza, que desembarca amanhã no Rio de Janeiro? E a gente está aqui, todo mundo nessa expectativa para ver como que vai ser o trabalho dele, quais as mudanças e qual a formação, qual a escalação, o que ele vai pedir. Será que ele vai pedir jogador novo? Será que o Flamengo vai fortalecer o seu elenco ou vai só manter o seu elenco atual? Me diz aí, manda o seu comentário aqui para a gente também, se você tiver opinião de vídeo, é só entrar em contato com a gente. Até lá!